Camila, você é uma tentação, ele murmurou, colando seus lábios no meu pescoço. Eu não sabia se estava errada ou certa, só sabia que naquele instante eu me sentia mais viva do que nunca. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia e hoje vou compartilhar com vocês um conto que recebi por e-mail de uma amiga. Claro, todos os nomes foram alterados para preservar a privacidade. Se prepare, porque essa história é intensa, envolvente e promete esquentar sua imaginação. Então, fica comigo até o final e se você também quiser enviar seu conto, é só mandar para o meu e-mail. Meu nome é Camila, tenho 27 anos e nunca imaginei que um dia fosse viver uma história tão proibida e intensa. Eu sempre fui uma mulher ousada, mas também sabia respeitar limites, ou pelo menos achava que sabia. Tudo mudou quando me vi envolvida com alguém que jamais deveria desejar: meu sogro. O nome dele é Roberto, um homem de 52 anos. Alto, cabelos grisalhos, voz firme e um jeito maduro de se impor em qualquer ambiente. Ele sempre foi daqueles homens que não precisam de muito esforço para chamar atenção. A postura dele falava tudo. Eu era casada com o Daniel, filho dele, um homem mais novo, cheio de energia, mas que, com o tempo, foi deixando a relação cair na rotina. Nosso casamento já não tinha o mesmo fogo de antes. Eu tentava reacender as coisas, mas parecia que Daniel estava sempre cansado, sempre ocupado, e foi nessa brecha que algo inesperado começou a acontecer. Tudo começou em um almoço de domingo na casa da família. A mesa estava cheia, todo mundo rindo, conversando, e eu percebia os olhos de Roberto demorando demais sobre mim. No início pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas à medida que os encontros se repetiam, eu já não podia negar. Ele me olhava diferente. Naquele dia, eu usava um vestido justo, que marcava minha cintura e deixava parte das minhas pernas à mostra. Senti o olhar dele percorrer cada detalhe do meu corpo, e confesso que isso me fez arrepiar. Eu desviava o olhar rapidamente, mas por dentro algo queimava. Era errado, era perigoso, mas era excitante. No final do almoço, fui até a cozinha ajudar a sogra a organizar a louça. Roberto entrou logo depois, trazendo algumas garrafas. Quando ficou só eu e ele ali, ele se aproximou demais, quase encostando o corpo no meu. A voz grave dele ecoou perto do meu ouvido. Esse vestido combina muito com você, Camila. Meu coração disparou. Eu sabia que não podia responder, mas minhas bochechas coraram imediatamente. A única coisa que consegui dizer foi: obrigada, Roberto. Ele sorriu de canto, aquele sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo, e saiu como se nada tivesse acontecido. Mas a marca daquele momento ficou em mim o resto do dia. A partir daí, os olhares ficaram mais intensos. Os toques acidentais começaram a acontecer. Uma mão que roçava na minha, um abraço que durava mais do que deveria, até um beijo rápido demais na bochecha, mas tão próximo dos lábios que meu corpo inteiro reagia. Eu tentava me controlar, mas no fundo já estava sendo dominada por aquele desejo proibido. O estopim aconteceu em uma tarde chuvosa. Daniel tinha viajado a trabalho e eu fiquei em casa sozinha. Recebi uma mensagem inesperada de Roberto. Camila, estou passando aí para deixar umas coisas que o Daniel pediu. Você vai estar em casa? Meu coração gelou, mas respondi que sim. Quando ele chegou, eu estava de short e camiseta, nada demais. Mas percebi o jeito que ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse imaginando tudo o que queria fazer comigo. Ele entrou, deixou as coisas na sala, mas não foi embora de imediato. Ficamos conversando, um clima estranho no ar, até que a luz acabou por causa da chuva forte. A casa ficou meio escura, só com a claridade que vinha da rua. Roberto se aproximou e dessa vez eu não consegui resistir. Ele tocou meu rosto com firmeza e disse: Você sabe que eu não devia estar pensando nisso, mas não consigo evitar. Eu não respondi. Apenas fechei os olhos quando ele me puxou para um beijo intenso, cheio de desejo reprimido. Foi como acender uma chama que já vinha queimando em segredo há meses. Nossas bocas se encontraram com uma fome que eu nunca havia sentido antes. As mãos dele eram firmes, deslizando pela minha cintura, me apertando como se quisesse gravar cada detalhe do meu corpo na memória. Eu sentia meu corpo inteiro tremer, o coração acelerado, a pele arrepiada. Nosso beijo se tornou mais ousado. Ele me encostou contra a parede da sala.
enquanto suas mãos exploravam cada curva minha. Eu gemia baixinho, tentando controlar, mas não conseguia mais esconder o quanto aquilo me dominava. Camila, você é uma tentação, ele murmurou, colando seus lábios no meu pescoço. Eu não sabia se estava errada ou certa, só sabia que naquele instante eu me sentia mais viva do que nunca. Nossos corpos colaram de um jeito intenso. Eu sentia a força dele me conduzindo, o calor, a respiração ofegante. Foi quando percebi que não havia mais volta. Estávamos entregues. A cada toque, a cada beijo, eu mergulhava mais fundo naquela loucura. Meu corpo pedia mais, minha mente gritava que era proibido, mas o prazer falava mais alto. A chuva lá fora parecia esconder nossos segredos, abafando os sons, como se o mundo estivesse conspirando para aquele momento. Quando finalmente paramos, ofegantes, ele encostou a testa na minha e disse com a voz rouca: "Isso não pode se repetir." Mas eu sei que vai. Eu não consegui responder. Apenas sorri, ainda sentindo o gosto dele na minha boca. Naquela noite, quando me deitei sozinha, fechei os olhos e revivi cada segundo do que tinha acontecido. O corpo inteiro ainda vibrava, pedindo mais. E eu sabia que aquela história estava apenas começando. Depois daquele primeiro beijo, minha vida mudou completamente. Eu não conseguia parar de pensar em Roberto. Era como se meu corpo tivesse sido despertado de um sono profundo. Eu sabia que era errado, que estava traindo não só meu marido, mas também quebrando todos os limites possíveis de uma família. Mas a cada vez que eu lembrava do toque firme, do calor dele contra mim, meu corpo inteiro estremecia. Durante alguns dias tentei me controlar. Evitei ao máximo encontrá-lo, mas a vida sempre dava um jeito de nos colocar frente a frente. Em cada reunião de família, os olhares se cruzavam, intensos, carregados de desejo e segredos. Um sábado à tarde, estávamos todos reunidos na casa de praia da família. Daniel jogava bola com os primos no quintal, enquanto eu ajudava minha sogra a arrumar algumas coisas na cozinha. Roberto passou pela porta, me encarou por alguns segundos e seguiu para o corredor. Meu coração disparou. Algo me dizia que ele queria que eu o seguisse. Disfarcei, esperei alguns minutos e saí. Quando passei pelo corredor, senti uma mão firme me puxando para dentro de um quarto vazio. Era ele. "Camila, eu não consigo mais parar de pensar em você", disse, com a respiração acelerada. Antes que eu pudesse responder, ele me beijou novamente, com ainda mais intensidade do que da primeira vez. Era como se estivéssemos acumulando toda aquela tensão por semanas, e agora não havia mais como segurar. Nossos corpos se colaram com urgência. Minhas mãos exploravam as costas largas dele, enquanto sentia sua boca percorrer meu pescoço, me fazendo arfar baixinho. Ele me encostou na cama, o peso do corpo dele sobre o meu, e ali eu soube que estava completamente entregue. A sensação era avassaladora. Cada toque, cada movimento dele me fazia esquecer o mundo lá fora. O risco de sermos pegos, de alguém abrir a porta a qualquer momento, só tornava tudo ainda mais excitante. Eu gemia baixo, tentando conter o som, mas ele me silenciava com beijos ardentes. "Você é a mulher mais incrível que eu já toquei", ele murmurava, deslizando as mãos por minhas curvas. Eu já não pensava em Daniel, não pensava em nada além do prazer que me dominava. Sentia meu corpo inteiro em chamas, enquanto me perdia naquele momento proibido. Quando terminamos, estávamos ofegantes, suados, mas com um sorriso cúmplice nos lábios. Ele ajeitou meu cabelo, me olhou nos olhos e disse: "Estamos brincando com fogo. Mas eu não consigo mais ficar longe de você. Eu também não conseguia. A partir daquele dia, tudo virou um jogo arriscado. Criamos desculpas, encontros secretos, mensagens discretas trocadas durante a madrugada. Às vezes, bastava um olhar durante um almoço em família para eu saber que mais tarde ele viria até mim. Um dos encontros mais intensos aconteceu na minha própria casa. Daniel tinha saído cedo para trabalhar e eu estava sozinha. Roberto apareceu de surpresa, dizendo que precisava me entregar uns papéis. Eu sabia que aquilo era só uma desculpa. Assim que ele entrou, trancou a porta atrás de si e me agarrou com uma força que me fez perder o ar. Eu o desejei com a mesma intensidade. Nos beijamos ali mesmo, na sala, sem nos importar com nada.
Ele me carregou até o sofá, onde nossos corpos se encontraram de um jeito tão intenso que eu mal conseguia controlar meus gemidos abafados contra o peito dele. A cada vez que nos encontrávamos, parecia que o desejo só aumentava. Era como se não bastasse nunca. Meu corpo pedia mais, minha mente já não conseguia resistir. Mas junto com o prazer, veio também o medo. Eu sabia que estávamos arriscando tudo. Se alguém descobrisse, nossa vida inteira seria destruída. E mesmo assim, eu não conseguia parar. Em uma noite quente de verão, estávamos novamente na casa de praia. Todos dormiam e eu não conseguia fechar os olhos. Fui até a varanda para sentir o vento. Minutos depois, ouvi passos atrás de mim. Era Roberto. Ele se aproximou em silêncio, me abraçou por trás, encostando o corpo no meu. Senti seu calor me envolver e fechei os olhos. Eu precisava de você agora. Ele sussurrou no meu ouvido. Não resisti. Me virei e o beijei com toda a vontade acumulada. Ali, na varanda, com o risco de alguém acordar a qualquer instante, nos entregamos mais uma vez. Foi rápido, urgente, mas inesquecível. Depois daquele encontro, percebi que já não havia mais volta. Eu estava apaixonada por ele. Não era só desejo, era algo mais profundo, e isso me assustava. Eu ainda amava Daniel, de um jeito diferente, mas meu coração batia mais forte quando pensava em Roberto. Ele me fazia sentir coisas que eu nunca tinha sentido antes. Certo dia, depois de um encontro intenso, deitamos juntos, ainda ofegantes. Ele acariciava meu rosto com delicadeza e disse: Camila, eu sei que isso não pode durar para sempre, mas eu nunca vou esquecer de você. Você me fez sentir vivo de novo. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Eu sabia que nosso caso tinha prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, alguém descobriria, ou a culpa pesaria demais. Mas enquanto durou, foi o segredo mais intenso da minha vida. Hoje, quando olho para trás, sei que vivi algo proibido, arriscado, mas também inesquecível. O fogo que existiu entre mim e Roberto jamais será apagado. Foi um desejo que ultrapassou limites, uma paixão que me fez sentir viva de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. E por mais que eu saiba que foi errado, no fundo, se pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. E se você curtiu esse conto, no meu canal privado você encontra histórias ainda mais intensas, sem censura e muito mais explícitas. É lá que eu posso contar tudo nos mínimos detalhes, do jeitinho que você gosta. E se você quiser ouvir um conto que repercutiu em uma cidade do interior, de uma mulher que trabalhava no mercado e teve um caso com seu patrão, é só clicar agora no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!